No início, ninguém percebeu nada de extraordinário. Era só um aplicativo novo, desses que surgem todos os dias. Interface simples, poucas funções, nome curioso: Amanhã. Eu lembro da primeira vez em que o abri. A tela branca acendeu meu rosto no escuro do quarto e uma frase curta apareceu como se tivesse sido sussurrada diretamente na minha mente. Hoje, você vai perder algo pequeno, mas importante. Aquilo me deu uma pontada estranha no estômago. Não medo, mas uma sensação parecida com quando alguém diz seu nome e você não sabe de onde conhece a voz. E antes que você pense que é coincidência, deixa eu te perguntar duas coisas. Você já teve a sensação de que algo, uma mensagem, um pressentimento, um aviso, chegou até você no momento exato em que precisava? E você já imaginou como sua vida mudaria se, de repente, um aplicativo começasse a prever pequenas coisas e acertasse todas? A resposta para a primeira pergunta é simples. Isso acontece porque nossa mente está sempre procurando sinais, mesmo que a gente não perceba. A segunda resposta é mais perturbadora. Se um aplicativo previsse tudo, até os detalhes mínimos, ele não mudaria apenas seu dia, mudaria seu comportamento, suas relações, seus medos e talvez até o seu destino. Eu perdi a chave de casa naquela noite, exatamente como o aplicativo avisou. Não tinha como aquilo ser obra do acaso, porque eu havia colocado a chave sempre no mesmo lugar. Mas quando a porta bateu atrás de mim, senti meus bolsos vazios e uma pontada de incredulidade atravessou meu peito. Lembrei da mensagem. Senti o ar frio da madrugada tocar meu rosto. E pela primeira vez, olhei para aquele aplicativo não como algo curioso, mas como algo que parecia me observar de dentro da tela. No dia seguinte, ele disse que eu encontraria alguém que não via há anos. À tarde, esbarrei com Mariana, minha amiga da faculdade, no corredor do metrô. O tipo de encontro que não acontece por coincidência, não daquele jeito. Ela me abraçou com a força de quem tenta segurar um passado que escorrega pelos dedos. E enquanto isso, o celular vibrou na minha mão. Outra notificação, outro acerto brilhando na tela. Foi ali que eu entendi que o aplicativo Amanhã não era apenas um app. Era um espelho, um aviso. Um limite sendo cruzado devagar demais para perceber, mas rápido o suficiente para mudar tudo. E foi assim que tudo começou. A primeira previsão, o primeiro tremor e o primeiro sinal de que algo, definitivamente, estava fora do lugar. Nos primeiros dias, o aplicativo parecia apenas um truque curioso. Depois da previsão sobre a chave perdida e o encontro com Mariana, comecei a observar tudo com mais atenção. Os gestos das pessoas no metrô, o modo como o vento se movia entre os prédios, as pequenas coincidências que antes passavam despercebidas. Era como se o mundo tivesse ficado mais nítido, mais afiado, mais atento aos detalhes. E eu também. Na segunda-feira, horas antes de sair para o trabalho, o celular vibrou novamente. O aplicativo abriu sozinho, algo que ainda não acontecia, e mostrou apenas 3 palavras: vai chover cedo. O céu estava limpo, azul claríssimo, quase sem nuvens. Mesmo assim, coloquei uma capa fina na mochila. Às 9h42, quando eu atravessava a rua perto da avenida principal, senti a primeira gota tocar meu braço como se alguém tivesse encostado o dedo em minha pele. Em segundos, a chuva despencou com força. Pessoas correram, carros frearam, guarda-chuva se abriram em um estouro colorido. Eu apenas fiquei parado, sentindo a capa nas costas, seca, protegida, e o celular, no meu bolso, silencioso, como se soubesse que havia acertado de novo. 3 acertos seguidos, 2 previsões específicas, uma chuva improvável. Era difícil ignorar. Decidi fazer um teste, algo simples, mas direto. Abri o aplicativo antes de dormir e perguntei, como quem conversa com alguém que talvez esteja ouvindo: o que vai acontecer amanhã cedo?
A tela ficou preta por alguns segundos, como se estivesse pensando. Depois, surgiu uma frase gelada na penumbra do quarto. Você vai quebrar algo ao acordar. Não consegui dormir direito. Acordei várias vezes, olhando ao redor, com medo de encostar em qualquer coisa. Às 6h40, quando o despertador tocou, levantei rápido demais. O chão estava frio e, no impulso de pegar o celular da mesa de cabeceira, minha mão escorregou. O aparelho caiu no chão e a película trincou de cima a baixo. Eu fiquei parado, olhando para a rachadura como se fosse um mapa de algo maior. O coração batia forte, desesperado, frenético. Não era coincidência, não podia ser. Nesse mesmo dia, contei tudo para Mariana enquanto almoçávamos num restaurante pequeno perto do trabalho. O cheiro de comida quente, misturado ao barulho dos talheres, fazia a conversa parecer ainda mais urgente. Você está me dizendo, ela começou segurando o garfo no ar, que um aplicativo previu tudo isso? Eu sei como parece, respondi. Mas está acontecendo. Me mostra. Agora. Abri o aplicativo, a interface limpa, branca, e um botão central escrito perguntar. Mariana pegou meu celular devagar, como se estivesse lidando com algo frágil demais. E que eu pergunto? Qualquer coisa pequena, algo impossível de prever. Ela pensou por alguns segundos, respirando fundo. Tá, vou perguntar. Se vou encontrar dinheiro na rua hoje. Ela falou rindo, como quem não acredita no próprio pensamento, mas seus olhos tinham uma pontada de curiosidade. Tocou no botão. A resposta surgiu em menos de 5 segundos. Moeda prata 1714. Mariana franziu a testa. Isso é muito específico. Pois é, murmurei. Às 17h14 exatas, enquanto caminhávamos de volta do trabalho, ela parou de repente, inclinou o corpo e pegou algo perto de um bueiro. Uma moeda de 50 centavos, brilhante, quase nova, como se tivesse sido colocada ali minutos antes. Ela ficou olhando a moeda como se estivesse segurando algo proibido. Isso é real, disse com a voz baixa. Isso está realmente acontecendo. Depois daquele dia, ela instalou o aplicativo. E não foi a única. Eu havia contado a ela apenas porque precisava compartilhar aquilo com alguém, mas não percebi que, ao mostrar o app, tinha acendido um fósforo perto de um campo de folhas secas. Uma faísca que não dava mais para segurar. Mariana contou para uma colega, que contou para o irmão, que contou para um grupo, e em poucos dias o aplicativo começou a aparecer nas redes sociais. Primeiro em vídeos pequenos de pessoas testando previsões bobas. Ele disse que eu ia espirrar às 15 horas. Ele disse que eu ia receber uma ligação. Ele disse que eu ia ver uma borboleta azul. E vi. Depois começaram os vídeos mais sérios. Disse que eu ia receber desculpas hoje e recebi. Disse que eu ia ter coragem de falar algo que venho guardando há anos. Disse que eu encontraria algo que perdi na infância e encontrei. As redes explodiram. O aplicativo virou um fenômeno. As buscas dispararam. Pedidos de download atingiram limites absurdos. Servidores ficaram instáveis. Empresas começaram a tentar descobrir quem tinha criado o app, mas ninguém encontrava o desenvolvedor original. Era como se o aplicativo tivesse surgido sozinho. No escritório, as pessoas começaram a testar durante as pausas. Vi colegas rindo nervosos, outros com medo, outros viciados. Num dos corredores, ouvi 2 mulheres discutindo porque o aplicativo tinha previsto que uma delas receberia uma verdade inconveniente naquele mesmo dia. E recebeu horas depois, quando alguém lhe confessou algo doloroso. A sensação era de que o aplicativo estava entrando na vida das pessoas devagar, mas de forma profunda, como água infiltrando rachaduras antigas. Com o crescimento do fenômeno, começaram a surgir vídeos de pessoas chorando após previsões pessoais demais.
Outras começaram a questionar se o app estava lendo mensagens privadas, acessando GPS, recolhendo dados sigilosos. Havia medo, mas também fascínio. Havia dúvida, mas também esperança. E então vieram os estranhos. Gente que eu nunca tinha visto antes me mandava mensagens, perguntando se eu sabia mais do que mostrava nos vídeos. Me abordavam na rua, dizendo que me reconheceram como um dos primeiros usuários. Queriam saber como o aplicativo funcionava, de onde vinha, se eu tinha alguma explicação. Eu não tinha. Foi estranho perceber que alguns pareciam desconfiar de mim, como se eu tivesse alguma conexão secreta com tudo aquilo. A verdade é que, quanto mais o app acertava, mais eu sentia que algo estava escapando do controle. Não porque fosse perigoso, mas porque era íntimo demais. Tocava em camadas que a gente não mostrava a ninguém. A mídia não demorou para entrar na história. Primeiro blogs de tecnologia, depois jornais locais, depois grandes emissoras. Programas matinais faziam experimentos ao vivo. Apresentadores perguntavam ao app se derrubariam o café, se receberiam mensagens, se o convidado atrasaria. E tudo acontecia. Algumas pessoas riam, outras ficavam pálidas. Psicólogos começaram a debater se aquilo poderia estar afetando o comportamento humano, se as previsões estavam moldando decisões, se a gente estava perdendo o livre-arbítrio sem perceber. E enquanto o mundo discutia, eu recebia notificações cada vez mais específicas, cada vez mais pessoais. O aplicativo parecia saber coisas que nem eu sabia sobre mim. Pequenos detalhes do meu dia, gestos que eu faria sem querer, palavras que eu diria sem perceber. A sensação de estar sendo observado aumentava a cada minuto. E foi aí que, em uma tarde silenciosa, sentado na mesa da cozinha com o sol entrando pela janela, recebi uma previsão que fez meu corpo gelar de dentro para fora. Hoje você vai descobrir que não é o único que deveria ter medo disso. E naquele instante, percebi que a verdadeira história não estava nas previsões que o mundo via. Estava naquilo que o aplicativo guardava para mim e que ainda não tinha revelado. A partir dali, tudo começou a mudar. A sensação, no início, era de que o mundo tinha ganhado um novo idioma. Não era falado, nem escrito, mas pulsado nas notificações que vibravam nos bolsos das pessoas. Em poucos dias, o aplicativo Amanhã deixou de ser uma curiosidade para se tornar uma espécie de bússola social, silenciosa, invasiva, inevitável. Nos ônibus, metrôs, filas de mercado, cafés, eu via as mesmas expressões. Olhos fixos na tela, expectativa suspensa, respirações interrompidas por milissegundos, enquanto as pessoas aguardavam a próxima frase, o próximo aviso, a próxima pequena verdade. Era fascinante e, ao mesmo tempo, perturbador. As previsões eram sempre simples, ou começavam assim. Você vai tropeçar ao entrar no escritório. Um desconhecido vai sorrir para você. Pegue a caneta azul, não a preta. E todas acertavam, uma a uma, como se o aplicativo tivesse se infiltrado nos movimentos invisíveis que compõem o cotidiano. As pessoas começaram a usar o app para tudo, desde escolher uma rota até decidir qual café pedir. Mariana me disse, rindo, que tinha usado o app para escolher a cor da blusa que usaria no trabalho. O app respondeu: vermelho desperta atenção hoje. E horas depois, ela descobriu que o chefe lembraria justamente dela entre centenas de funcionários por causa da cor. Ela me contou isso com uma mistura de graça e inquietação, como se algo ali estivesse errado, mas ela não soubesse exatamente o que. Eu percebi a mudança primeiro nas conversas ao redor, pessoas falando sobre previsões como quem comenta o clima. O meu disse que eu deveria evitar café hoje. O meu avisou que eu ia receber uma boa notícia. O meu disse que eu devo esperar antes de tomar uma decisão importante. E havia os vícios silenciosos.
Gente desbloqueando o celular de 5 em 5 minutos, não por necessidade, mas por ansiedade. O dedo deslizando automaticamente para abrir o aplicativo, como se estivesse acalmando uma parte oculta da mente. A busca desesperada por pequenas certezas se espalhou como perfume no ar. Doce no começo, intoxicante depois. O mais assustador era perceber como as pessoas mudavam seus passos, ajustavam suas rotas, respiravam de outro jeito. Tudo com base em frases de 2 ou 3 palavras. O efeito psicológico era real. Quanto mais o app acertava, mais ele parecia ganhar espaço dentro das pessoas. E quanto mais espaço ele ganhava, mais as pessoas precisavam dele. Começaram a surgir vídeos de gente dizendo que não tomava uma decisão sequer sem consultar o app. Que filme eu devo assistir? Que rua devo pegar para evitar esbarrar em alguém? É melhor eu ligar agora ou depois? Era como assistir a autonomia humana derreter devagar, gota por gota. Meu próprio comportamento também foi mudando sem que eu percebesse de imediato. Às vezes, eu pegava o celular no meio da noite só para ver se havia algo novo. Nem precisava ter notificação. Eu apenas abria, como se o aplicativo pudesse me dizer alguma coisa que eu não sabia que precisava ouvir. E então, as previsões começaram a mudar de tom. Não eram mais tão leves nem inofensivas. Tornaram-se humanas demais, ambíguas demais, profundas demais. A primeira frase diferente apareceu numa terça-feira cinzenta, quando o ar parecia pesado e o vento carregava um cheiro de chuva antiga. A tela se acendeu sozinha e mostrou: "Hoje alguém vai pedir perdão." Eu fiquei paralisado. Era neutro, mas não era. Era universal, mas íntimo. Era como se o aplicativo tivesse deixado de observar apenas ações e estivesse observando emoções. E isso mudava tudo. Passei o dia inteiro inquieto, atento a qualquer possibilidade. Pensava em pessoas que eu não via há tempos. Pensava em quem tinha deixado feridas abertas na minha vida. Pensava até se eu era o alguém. Às 20h14, Mariana me mandou uma mensagem. "Posso te ligar? É importante." Ela me confessou algo que guardava há anos, que tinha se afastado da faculdade bruscamente, não por causa do trabalho, mas porque estava sofrendo em silêncio, e que se arrependera de nunca ter dito isso. Pediu desculpas, não por algo que me tivesse feito, mas pela ausência, pelo silêncio não explicado. Eu ouvi tudo com o peito apertado, sentindo um calor subir da garganta aos olhos. Não havia como negar. O aplicativo tinha previsto uma emoção. Não um tropeço, não uma moeda. Um sentimento real, profundo. E isso era um limite muito diferente. Nos dias seguintes, outras previsões parecidas começaram a surgir. Evite sair às 16 horas. Alguém vai se afastar hoje. Não confie no primeiro impulso. Você precisa descansar. Elas não eram ameaçadoras, mas tinham peso. E peso move pessoas. O app começou a moldar decisões, pequenas sim, mas fundamentais. Vi uma mulher deixar de sair para encontrar alguém por causa de uma frase. Vi um homem mudar o caminho para casa. Vi jovens desistirem de festas. Vi pais mudarem horários dos filhos. As previsões eram tão íntimas que pareciam sussurros, e nesses sussurros, vidas começaram a se ajustar, às vezes para o bem, às vezes para algo estranho, impossível de definir. Foi aí que percebi um padrão. O aplicativo sempre acertava o que as pessoas fariam quando já estavam inclinadas a fazer aquilo. Era como se ele percebesse pequenos movimentos invisíveis, as microdecisões que tomamos antes mesmo de admitir para nós mesmos. Comecei a observar Mariana. Antes de pedir ao app uma previsão, seu corpo já mostrava o que ela desejava, mesmo que não percebesse. A respiração acelerava, a mão tremia ao segurar o celular, os ombros ficavam tensos ou relaxados, dependendo da expectativa. O aplicativo estava lendo esses sinais? Não parecia possível. E ainda assim,
Num sábado à noite, decidi testar algo maior. Perguntei: o que eu realmente quero evitar? A resposta veio quase imediata. Veja primeiro o que você não quer ver. Aquilo me atravessou. Passei horas tentando entender. E foi durante essas horas silenciosas, olhando para a tela, que percebi algo que talvez tivesse ignorado por dias. O aplicativo nunca dava previsões sobre coisas que estavam completamente fora do meu comportamento. Nunca dizia que eu encontraria alguém impossível. Nunca afirmava algo que não tivesse relação com o meu padrão emocional. Ele estava prevendo a partir de mim, do meu corpo, da minha rotina, das minhas memórias escondidas, das minhas escolhas repetidas. Era como se o app fosse um espelho ampliado das minhas tendências ocultas, aquelas que nem eu reconhecia. Comecei a investigar minhas próprias perguntas, meus próprios gestos, meus horários, meu histórico de localização, minhas conversas com Mariana, e percebi algo sutil. O aplicativo parecia saber exatamente quando eu estava vulnerável. Ele acertava sempre em momentos emocionalmente frágeis, quando eu estava cansado, solitário, distraído, apreensivo. Era como se estivesse ligado não apenas aos meus dados, mas ao meu estado emocional. Fiquei inquieto. Comecei a testar limites. Perguntei sobre coisas absurdas, impossíveis. Ele respondia com silêncio ou com frases vagas. Quando eu perguntava algo que realmente me afetava, a resposta vinha rápida, precisa, quase íntima demais, como se estivesse ouvindo meu coração bater. Naquela semana decidi ficar longe do aplicativo. Não abri por 3 dias, mas no terceiro ele vibrou sozinho, com a tela acendendo no escuro do quarto. A mensagem dizia: você está ignorando algo importante demais. Senti um frio percorrer minhas costas. Não era uma ordem, era quase um aviso. E pela primeira vez, pensei seriamente na possibilidade de que o aplicativo não estivesse apenas prevendo o que as pessoas fariam, mas estivesse aprendendo com o que elas evitavam, com seus medos, com seus traumas, com suas omissões. As previsões pareciam cada vez mais ligadas ao que nos machuca e ao que tentamos esconder. E isso mudava tudo. Porque se o aplicativo era capaz de prever microdecisões humanas, e se era capaz de aprender com o que cada pessoa evitava, então a pergunta verdadeira não era como ele sabe, era por que ele quer que a gente saiba. E naquele momento eu ainda não fazia ideia de que a resposta estava muito mais perto do que imaginava. Perto demais. A mensagem: você está ignorando algo importante demais, ficou presa na minha mente como um eco que não encontra parede para bater de volta. Naquela noite, sentei na beira da cama, a luz do abajur criando sombras longas no chão, e tive a sensação de que, se eu não agisse, o aplicativo continuaria invadindo silenciosamente cada parte do meu dia. Peguei o celular, observei a tela branca, o nome Amanhã, e procurei alguma forma de descobrir quem havia criado o app. Antes, isso tinha parecido impossível. Mas agora, com a inquietação crescendo, resolvi tentar mais a fundo, vasculhar termos de uso, links quebrados, qualquer pista. O aplicativo era limpo demais, leve demais. Tinha sido desenvolvido com uma precisão quase obsessiva, sem propaganda, sem permissões estranhas. Nem mesmo pedia acesso à internet, o que era absurdo para algo que aparentemente lia padrões de comportamento em tempo real. E então, percebi algo. Na seção de créditos, escondido no canto inferior e escrito com uma fonte quase invisível, havia um nome. Não um nome comum, mas uma sigla. LSC. 3 letras. Nada mais. Pesquisei no histórico de aplicativos, lojas, fóruns. Nada. Pesquisei no repositório de desenvolvedores independentes e apenas uma luz fraca se acendeu. Um usuário antigo, sem foto, sem posts públicos, com o mesmo conjunto de iniciais.
A última atividade dele datava de 3 anos atrás, e um único comentário ainda estava disponível. Um texto pequeno, truncado, quase triste. Todo comportamento conta uma história. Aquela frase me atravessou. Tinha melancolia, mas também propósito. Continuei cavando e encontrei um antigo blog abandonado, vinculado ao mesmo usuário. O fundo preto, a letra cinza e um único post ainda legível. Não falava de tecnologia, não falava de dados, falava de pessoas. Especificamente, falava de sua irmã. O texto dizia: ela sempre teve medo de parecer um peso. Nunca dizia quando estava mal. Dizia que estava tudo certo, mesmo quando chorava escondido. Eu tentei ajudar, mas percebi tarde demais que as pessoas não costumam mostrar as dores que importam. Elas deixam sinais, pequenos, discretos, e quando você aprende a enxergá-los, já é tarde demais. Nessa hora, o estômago se contraiu. Eu sentia a respiração presa, curta, como se alguém estivesse contando partes da minha própria vida. No final do texto, havia um link quebrado para um protótipo antigo, um aplicativo experimental para análise de microexpressões e padrões emocionais. E ali estava a revelação que ninguém imaginava. O aplicativo Amanhã não era mágico, não era profético, não era sobrenatural, era humano, profundamente humano. O criador, quem quer que fosse, tinha desenvolvido um algoritmo que captava microcomportamentos invisíveis, registrava padrões repetidos ao longo do uso do celular, detectava hesitações no toque, ritmo de digitação, microtremores, pausas longas, escolhas adiadas, buscas feitas tarde da noite. Observava tudo que o corpo dizia quando a mente tentava esconder, e transformava isso em previsões. Não previsões sobre o mundo, mas sobre nós. O aplicativo apenas devolvia às pessoas suas próprias tendências, seus próprios medos, seus desejos mais silenciosos, suas contradições. Ele não adivinhava o futuro. Ele apenas lia o presente com mais precisão do que qualquer humano conseguiria. E isso explicava tudo. As previsões sobre pequenos acidentes, tropeços, quedas, coisas quebradas, vinham de padrões de movimento que o app detectava no acelerômetro, nos deslizes de toque, na forma como segurávamos o celular ao acordar. Os encontros improváveis eram deduzidos de rotas repetidas, horários previsíveis, contatos arquivados, buscas antigas. As previsões emocionais vinham de pausas de digitação, mensagens não enviadas, tentativas de abrir conversas arquivadas, comportamentos que revelam mais do que qualquer diário. E as previsões sobre perdão, afastamentos, decisões, nasciam dos nossos silêncios. O app monitorava com uma sensibilidade assustadora os instantes em que ficávamos parados olhando a tela. Os momentos em que a mão tremia um pouco antes de apertar enviar. Os gestos mínimos que fazemos quando estamos cansados de carregar algo sozinho. Não era magia. Era cicatriz emocional convertida em algoritmo. A intenção do Criador começava a fazer sentido. Ele não queria controlar ninguém. Ele queria que as pessoas percebessem o que estavam prestes a perder, porque ele próprio tinha perdido alguém sem perceber os sinais. O objetivo não era prever o futuro, era revelar o presente. E num nível doloroso, profundo e quase poético, isso explicava por que as previsões de Mariana tinham sido tão certeiras. O aplicativo não sabia que ela pediria perdão. Ele sabia que ela carregava esse peso há anos, porque o corpo dela mostrava isso sem que ela percebesse. Sentiu uma onda de calor subir pelas costas. Não era admiração, nem medo. Era compaixão. Uma compaixão inesperada pelo Criador anônimo que tinha tentado, através da tecnologia, impedir que outras pessoas sofressem como ele. Um gesto trágico. Uma tentativa desesperada de evitar que histórias de dor se repetissem. Mas o efeito tinha sido maior do que ele imaginou.
Porque, ao revelar esses sinais ocultos, o app não só mostrava feridas, ele moldava decisões. Ele transformava tendências em certezas, e certezas em comportamentos. As pessoas começaram a seguir as previsões como regras e não como reflexos de si mesmas. O criador, no fundo, queria que o aplicativo fosse um espelho, mas o mundo o transformou em bússola. Espelhos, quando viram bússolas, deixam de mostrar quem somos e começam a nos empurrar para quem achamos que devemos ser. A verdade era simples e devastadora. O aplicativo acertava tudo porque nós éramos previsíveis demais e porque quase nunca reconhecemos aquilo que sentimos antes que alguém aponte. Fechei a tela do blog com as mãos tremendo. A sensação de estar sendo observado desapareceu de forma quase instantânea, substituída por algo muito mais doloroso. Eu percebi que não era o aplicativo que estava invadindo minha vida, era eu mesmo. Minhas emoções, minhas repetições, meus medos, minhas inclinações escondidas, tudo estava tão visível, tão exposto, que bastava alguém olhar com atenção suficiente para me compreender melhor do que eu compreendia a mim mesmo. No escuro do quarto, com o silêncio pesado ao meu redor, percebi que o verdadeiro mistério não era como o app funcionava. Era porque o mundo inteiro precisava tanto dele. E a resposta estava se formando dentro de mim, leve e dolorosa, como uma verdade que a gente sempre soube, mas nunca teve coragem de admitir. Mas eu ainda não sabia que a revelação mais impactante viria depois, quando todos tivessem que decidir o que fazer com essa descoberta. Quando o mundo inteiro tivesse que olhar para si mesmo sem filtros. E é aí que a história chega ao limite. Depois de descobrir a verdade sobre o aplicativo e sobre o criador, passei a noite inteira acordado. O quarto estava silencioso demais, como se até o ar tivesse parado para escutar o que vinha a seguir. A luz fraca da rua entrava pela janela, desenhando retângulos pálidos no chão. Eu olhava para o celular ao meu lado, mas pela primeira vez não tinha coragem de encostar nele. Parecia um espelho que eu já não queria ver. Um retrato de partes minhas que eu não sabia que estavam tão expostas. Quando o sol finalmente surgiu, senti que precisava tomar uma decisão. Não dava para continuar vivendo sob previsões que eram, no fundo, reflexos de inseguranças que eu nunca tinha aprendido a encarar. Caminhei até a pia do banheiro, lavei o rosto com água fria e observei minha expressão no espelho. Havia cansaço ali, mas também um tipo diferente de clareza, aquela que aparece quando você entende que não existe mais como voltar para a versão anterior de si. Voltei para o telefone. Respirei fundo. Abri o aplicativo. Mas ele não abriu. A tela ficou branca por alguns segundos, como sempre fazia. Só que dessa vez, nada surgiu. Nem mensagem, nem frase curta. Nem aviso, apenas uma luz branca, silenciosa, vazia. Tentei tocar no ícone novamente. O mesmo resultado. Depois de alguns segundos, o aplicativo simplesmente fechou. Tentei abrir pelo histórico. Nada. Tentei buscar no menu de apps. Nada. Tentei reinstalar. E aí veio o golpe final. O aplicativo tinha desaparecido da loja. Do nada, como se nunca tivesse existido. Meu coração acelerou. A sensação era a mesma de perder algo precioso e assustador ao mesmo tempo. Olhei para as redes sociais e percebi que eu não era o único. O mundo inteiro entrou em pânico silencioso. Comentários surgiam a cada segundo. Meu app sumiu também. Ele fechou sozinho. As previsões pararam. Alguém sabe o que está acontecendo? Mas ninguém sabia. Ninguém conseguia encontrar vestígios. Ninguém tinha respostas. O aplicativo desapareceu como uma onda que recua da areia sem deixar marca, mas levando alguma coisa com ela, porque embora amanhã tivesse sumido, algo nele permaneceu.
As pessoas, pela primeira vez em muito tempo, ficaram diante dos próprios sentimentos sem intermediários, sem frases prontas, sem previsões, sem espelhos ampliados. E isso gerou uma mudança estranha, quase invisível, mas profunda. Mariana me ligou no mesmo dia e disse que se sentia leve, como se tivesse devolvido a alguém o peso que não queria mais carregar. Ela percebeu que não precisava de um aplicativo para fazer escolhas, que as previsões tinham apenas colocado uma lente sobre decisões que ela sempre soube querer tomar. Outras pessoas começaram a relatar o mesmo. Pais conversando mais com filhos, casais discutindo o que estavam evitando, amigos se reencontrando, estranhos refletindo sobre o próprio comportamento. Era como se o aplicativo tivesse ensinado a humanidade a olhar para si mesma e depois tivesse desaparecido para deixá-la caminhar sozinha. Ele nunca quis comandar ninguém. Ele só queria que as pessoas enxergassem o que sempre esteve ali, escondido entre uma respiração e outra. E enquanto o mundo tentava entender o silêncio deixado por amanhã, uma pergunta começou a surgir, suave, mas impossível de ignorar. O que você faz quando não há mais alguém te dizendo o que esperar? Essa pergunta ficou rondando minha mente por semanas. Em alguns momentos, eu quase desejava que o aplicativo voltasse, não para me guiar, mas para me lembrar da pessoa que eu fui quando ainda tinha medo de me escutar. Em outros, percebia que talvez o desaparecimento fosse justamente o fechamento perfeito. A última lição. Porque se existe algo que o aplicativo me ensinou, é que não existe previsão capaz de substituir aquilo que a gente sente de verdade. Não existe algoritmo que entenda mais sobre nós do que nossos próprios silêncios. E que o futuro, por mais incerto que seja, só faz sentido quando a gente tem coragem de caminhar até ele, sem precisar de um aviso antecipado. Antes de dormir, naquele mesmo dia, deixei o celular virado para baixo e apaguei a luz. A escuridão era suave, quase acolhedora. Fechei os olhos e tive a sensação de que, pela primeira vez em muito tempo, eu não estava esperando nada. Eu estava simplesmente vivendo. E se tem algo que ficou gravado em mim após tudo isso, é uma frase que surgiu sozinha, quieta, como se viesse de um lugar que não é de fora, mas de dentro. O futuro não precisa ser previsto. Precisa ser vivido. E é justamente por histórias assim, histórias que fazem a gente pensar, sentir e se imaginar no lugar de tudo isso, que eu quero te convidar a ficar por perto. Se essa história te tocou de alguma forma, se te fez refletir sobre suas próprias escolhas, sobre seus medos ou sobre o que você tem evitado, então se inscreve aqui no canal. Não é só para acompanhar os próximos vídeos, é para caminhar junto comigo nessas possibilidades, nesses e se, nessas realidades que parecem absurdas, até a gente perceber que falam no fundo da nossa própria vida. Te vejo no próximo vídeo. E até lá, permita-se viver sem previsão,